criatividade, a responsabilidade, a competência interdisciplinar, intercultural, que vai justamente potencializar o senso de humanidade. Então, quando nós pensamos e falamos em responsabilidade, principalmente, nós estamos falando como um novo imperativo que vai ter uma resposta ao novo tipo da ação humana, principalmente naquela questão que o Hans Jonas vai dizer, nas tuas opções presentes, inclui a futura integridade do ser humano entre os objetos e a sua própria vontade. Tá? Então, são questões muito relacionadas ao sentido ético dentro do contexto ambiental, dentro do contexto até, que vamos dizer assim, do espaço físico que o ser humano interage. Então, a bioética, uma ciência que combina essas questões, ela também vai trabalhar com a responsabilidade a partir da perspectiva proposta pelo Carl Otto Apel, a qual ele vai dizer que a ética da responsabilidade é uma ética que leva em conta as consequências, tá? E os efeitos colaterais daqueles atos que são considerados sujeitos agentes, ou até o meio pelo qual esses atos vão se chegar às normas consensuais de uma moral e de um direito e de um discurso, inclusive argumentativo, que vai ser exercido por todos os indivíduos e vai se tornar, claro, a responsável pelas consequências de algumas das ações mais pertinentes que nós vamos ter. Outra questão também importante a considerarmos, dentro ainda dessa proposta, é quando nós tratamos da bioética como uma nova ética, que pode ser chamada, inclusive, de uma ética que propõe uma interdisciplinaridade, né? Uma interdisciplinaridade que vai desenvolver uma ciência com as humanidades que vão contextualizar a questões que relacionam cultura, tradição, espaço e pensamento. Então, é algo que vai trabalhar também com a evidência social proposta pelo ser a partir do pensamento que ele tem, da sua visão central do ambiente em que está inserido. Então, a bioética não é uma disciplina considerada nova disciplina, tá? Mas ela se torna, sim, um campo de encontro, onde vai se ocorrer discursos, organizações, vai se levantar dados, questões éticas, legais, sociais, que são trazidos justamente até para o avanço de ciências como a medicina e a biotecnologia, ciências que estão dentro do contexto da biociência, tá? Das ciências biológicas, e quando eu falo de biociência, eu falo de ciências da vida, tá? E nesse sentido também, de ciência da vida, nós vamos ver que outra questão que precisa ser considerada e até apontada é justamente essa relação que vai fazer no aspecto intercultural com 4 características que são muito pertinentes: a relação com a autoridade, a relação com o indivíduo com a sua sociedade, o conceito, inclusive, individual de masculinidade e feminilidade, e a formação de lidar com conflitos e incertezas que vão surgindo em meio ao discorrer e o abordar. E quando nós falamos de humanidade, a bioética vai falar que ela é uma questão simplesmente de tratar do humano em relação com outro ser humano. Então, ela é muito interrelacional também. E ela também vai trabalhar questões, quando é interrelacional, do egoísmo, não é? O eu em contraponto ao outro, não é? E do próprio altruísmo, eu sou diferencial, o outro não é, e da solidariedade, o que eu posso fazer pelo outro, não é? Então, com essas propostas também, nós vamos ver uma bioética em que tem algumas questões que nós precisamos
alencar e considerar como os aspectos culturais, tá? Os aspectos políticos, os aspectos psicológicos, os aspectos educacionais, os aspectos científicos, os aspectos estéticos, né? Os aspectos assistenciais, os aspectos generativos, né? Então, ela se torna uma bioética que propõe uma inadequação e, ao mesmo tempo, uma adequação da ação proposta do pensar e do atuar e do agir dentro dos contextos éticos, comportamentais e, principalmente, existenciais. Então, dentro das consequências, nós também vamos ter, primeiro, as alternativas. E essas alternativas vão se tornar os possíveis e prováveis, que o Morin, né, o Ephraim Morin, vai falar que é o objetivo de se solucionar problemas morais. Justamente quando se não identifica o ideal moral, mas busca-se achar a melhor solução que é disponível nas circunstâncias reais, e algumas vezes essas circunstâncias podem se tornar alteradas e outras até não alteradas. E aí vem as consequências, que são justamente, como também vai defender o pensador o Tadeu Weber, que é justamente ignorar essas consequências que constituem a própria ação. E essa manifestação, ela é explicitadora a